Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra. Olá, gente amiga. Então vamos seguindo aí na nossa caminhada e nós chegamos no final do livro do Antigo Testamento, né? Chegamos no final da coletânea do Antigo Testamento. Vimos no último programa o último livro, que era o livro da sabedoria. Então é o tempo da gente botar o olho no retrovisor, olhar para trás e fazermos a nossa caminhada. Então vamos fazer aquela retrospectiva, vamos lembrar rapidamente a história dos hebreus. Como é que começa mesmo? 1800 a.C. Abraão sai de Ur, na Caldeia, e vai para Canaã. Abraão escuta a voz de Deus, pega lá a sua família, seu gado, suas propriedades ali, sai de Ur, na Caldeia, e vai para Canaã. E vivem lá por 100 anos, trabalhando, tudo bem. Por volta do ano 1700, vem uma grande seca e eles vão para o Egito. E vivem lá mais 100 anos trabalhando. É mais ou menos nesse tempo aí aquelas histórias do José do Egito. Por volta do ano 1600 a.C., o faraó, precisando de mão de obra para suas grandes construções, escraviza os hebreus. E eles ficam aí uns 350 a 400 anos escravos. Por volta do ano 1250 a.C., aparece a figura do Moisés, que liberta o povo. E então acontece o êxodo, e eles fazem aquela caminhada de 40 anos do deserto. Por volta do ano 1200, vocês estão notando, né, que os anos vão diminuindo, porque nós estamos antes de Cristo. Começou lá no 1800 e tal, já estamos no ano de 1200. Então, por volta do ano 1200, eles chegam em Canaã. Eles voltam, então, da escravidão do Egito, do êxodo, ali no deserto, e chegam em Canaã. Aí o Moisés morre, bem na entrada da terra, ele não entra na terra pela segunda vez lá, e o povo entra na terra comandado por Josué. É desse tempo a divisão do povo em 12 tribos, as 12 tribos de Israel, as 12 tribos dos filhos de Jacó. E eles precisavam de alguma autoridade assim supratribal, né, acima das tribos, para resolver os problemas entre eles. E eles não queriam ter reis, porque para eles, rei era só Javé. Então o que eles fazem? Eles começam a ter juízes, que são autoridades que juntam as tribos para guerrear contra os vizinhos ou que resolvem problemas entre as tribos. Nós chegamos a ver que vários juízes muito importantes. Queria destacar aqui o Sansão, com todas aquelas histórias que a gente conhece, do cabelo, da Dalila, etc. E o Samuel, que foi o último juiz, aquele que ungiu o primeiro rei. Por volta do ano, então, 1030, eles desistem de ter só juízes, porque está muito frágil a união do povo, então escolhem o primeiro rei, que é o rei Saul. O rei Saul governa, reina, de 1030 a 1010, por 20 anos. O que significa para eles que foi um reinado mais ou menos, um reinado meia boca. Porque lembrando, para eles, 40 anos é um tempo suficiente, é uma geração inteira, é o tempo de se fazer uma obra completa. Como o Saul só reina 20 anos, então é sinal de que o reinado dele foi mais ou menos, foi meia boca. Depois do Saul, então, vem o rei Davi, de 1010 a 970. Veja bem, 40 anos. Significa que é um reinado completo e tal. No tempo de Davi, uma coisa bem interessante para a nossa Bíblia é que lá no templo começaram a se escrever os primeiros salmos, as primeiras orações. Então os primeiros escritos da Bíblia foram lá no governo do Davi. Depois de Davi, sucedeu Davi o Salomão. Salomão governou de 970 a 930. Veja bem, de novo 40 anos. E no governo de Salomão é que começou mesmo a
a escrita da Bíblia, a escrita intencional, uma escrita que lá na corte se dava no que a gente chamou de LSD, livro da sucessão dinástica. Salomão destacou alguns escritores que eram para realmente escrever sobre a sucessão dos reis, sobre o reinado deles. E também lá no templo surgiram escritos javistas. É uma escola, um pessoal que se referia a Deus como Javé. E ainda alguns escritos sapienciais, algumas coisas de sabedoria que eram então sempre referidas como se fosse Salomão falando. E no templo continuavam a escrever os salmos. A gente para por aqui e no próximo programa nós vamos pegar de quando o reino então se dividiu em dois. Então, hoje nesse programa a gente reviu a história desde 1800, com Abraão saindo de Ur na Caldeia, até o reinado de Salomão, por volta aí do ano 930. Então vimos mais ou menos 1000 anos de história resumidos hoje aqui nesse programa. Pergunta: em que ano mesmo começa a história dos hebreus? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapamento em Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. E Gilberto Azevedo Lenhas. Ligue ou mande WhatsApp para 981 19 9620. Tua palavra é